Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos continuar trabalhando sobre uvas, o tema uvas, e eu vou ensinar para vocês como que faz garrafa, aquela garrafa empoeirada, envelhecida, tá? Nós vamos fazer tudo vagarosamente, no passo a passo, para você aprender e fazer juntinho comigo, tá? Aqui nesse trabalho eu já adiantei o fundo, mas aqui no canal tem vários vídeos onde eu explico bem sobre o fundo, como faz, tá? Vou dar as cores que eu já usei aqui para vocês. O desenho vai ficar disponível no começo do vídeo, tá? E também lá nos destaques do meu Instagram, tá bom? Então, vamos lá? Para esse trabalho aqui, ó, eu usei o azul bebê aqui por cima, esfumando bem, tá? E aqui por baixo o palha. Aqui nos cantinhos, ó, para mim ter um pouquinho de profundidade, eu usei o vermelho queimado, tá? Agora eu venho para a garrafa e vou usar as seguintes cores: verde oliva, verde pântano, um pouquinho do preto e o verde folha. Então vamos lá? Eu misturo essas três primeiras cores, o verde oliva, o verde pântano e um pouquinho do preto no meu pratinho. O verde folha vai ser só para fazer aqui uma claridade, tá? Porque não vai, essa garrafa não vai apresentar luz, porque ela é toda empoeirada, né? E o preto, gente, eu uso bem pouquinho, é só para deixar essa minha mistura de verde um pouquinho mais escura, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou passando, ó, esse verde. Em se tratando de garrafa, tenho que cuidar bastante para não entortar aqui, ó, tá? Já venho, ó, com a pinceladinha do verde folha, passo aqui, ó, mais um pouquinho, porque é para ficar escuro mesmo, tá? Não é para clarear. Como eu disse, ó, é só para dar uma leve clareada. E já aproveito para ajeitar aqui, ó, o meu risco. Trago até aqui onde que começa o rótulo. Limpo o meu pincel, já volto pro verde, ó. E vou preenchendo. Com bastante cuidado, tampando sempre bem, ó, a trama do tecido. E olha que o verde folha que eu passei, ó, fica bem pouquinho, ó, aqui na lateral. Continuo aqui, ó, respeitando, como eu disse, o meu risco. Essa garrafa aqui, ó, ela é toda escura, tá? Depois eu posso fazer uma garrafa um pouco transparente, trabalhando o vinho lá dentro da garrafa, que é um trabalho que fica muito bonito também. Enquanto eu vou passando esse verde aqui, ó, vou mandar um abraço todo especial aqui do canal para minha amiga Gildete. Ela morava aqui no meu bairro e foi lá para Salvador, né, Gildete? Saudades das nossas conversas. E para você um grande abraço. Para Anissete Vicente Souza, Ceará, e Lucy Lopes. Então, para vocês três, um grande abraço aqui do canal, tá? E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, está gostando desse vídeo, te convido a assistir também os outros vídeos. E se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos que eu posto toda semana. Deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você, tá bom? Então, a vocês três, a todos vocês, um grande abraço. Então, ó, completei aqui a parte de cima da minha garrafa, mais uma pinceladinha do verde folha, venho aqui do ladinho, ó, e vou dar uma claridade também, só que um pouco menor, ó, só sujeirinha mesmo, tá? Tô usando o pincel número 10 da 421, mas como eu sempre digo, pincel é aquele que você tá acostumado a trabalhar com ele, tá? Aqui eu vou reforçar um pouquinho mais aqui, ó, desse lado, aqui no pescoço da garrafa, ó. Mais um pouquinho. E pronto. Mudo o meu pincel, vou pegar um pincel um pouquinho menor, vou pegar o pincel número 4 e vou trabalhar aqui, ó, a parte de cima, ali, a boquinha da garrafa. Aqui, ó, eu preciso desenhar bem certinho, então, ó, vou contornando aqui com bastante cuidado essa rolha.
mais um pouquinho. Vou pegar o pincel um pouquinho maior só para preencher aqui agora, ó, o número 8, tá? Os pincéis que eu tô usando, eu gosto de trabalhar com a série 421, tá? Então, eu vou falando apenas a numeração do pincel, mas a série sempre é 421. Aqui, ó. Só ajeitei aqui bem, volto pro mesmo pincel que eu estava, o número 4. Aquele verde que eu subi com ele aqui, ó, ele vai refletir aqui na boca aqui da garrafa também. Então, eu jogo um pouquinho. Ó, o interessante aqui, eu jogo por cima desse verde escuro mesmo, porque é só uma claridade que eu estou colocando aqui nessa garrafa, tá? Então, ele não precisa aparecer muito, ó, aparecer muito forte, tá? Até porque depois vai vir a poeirinha, né, o pó da garrafa aqui por cima, tá? Então, ele não precisa realmente aparecer muito, ó. E desenho aqui, ó, a beiradinha aqui da minha garrafa, ó. Aqui por baixo, venho com mais um pouquinho desse verde folha, ó, e desenho também. Vou reforçar aqui só um pouquinho, ó, com esse pincel, e desse lado já fica dessa maneira. Aqui, eu só vou esfumar um pouquinho, mais um tiquinho só desse verde folha, puxo aqui, ó, bem pouquinho, e aqui, ó. E agora, ó, eu já tô aqui em cima, vou pintar primeiro a rolha aqui da garrafa pra vocês. E vou usar aqui, ó, as seguintes cores, o mostarda, siena natural, peguei a tinta errada, e um pouquinho do sépia, tá? Aqui. Isso, essas três cores. Venho, ó, com o mostarda, passo aqui, ó, e desço, ó, aqui um pouquinho, e aqui. Venho com o siena natural, ó, vou fazendo o contorno, venho aqui embaixo, ó, com bastante cuidado, ó, arredondando, venho aqui desse lado, tinta de um ladinho do pincel, bem na pontinha do pincel, eu venho, ó, arredondando. E aqui, ó. Mais um pouquinho de tinta, ajeito a tinta no meu pincel, deixo só de um lado, escureço, ó, essa parte. Sujeirinha do sépia, bem pouquinha tinta no meu pincel, bem pouquinha mesmo. Venho aqui, ó, e vou escurecer um pouquinho, ó. E com esse sépia, tô usando o pincel número 4, eu vou dar, ó, alguns batidinhos, ó. É aquelas manchinhas, aqueles buraquinhos da rolha, tá? Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do palha, eu não tinha falado a cor palha, mas a gente vai usar também, tá? Um pouquinho do palha, de um lado só do pincel, vou dar uma leve, ó, clareada entre um batidinho e outro, ó. Pra deixar esses batidinhos um pouquinho mais em evidência, tá? Ó, não precisa fazer muito, vai ficar mais visível, ó, só esse daqui mesmo e tá bom assim, tá? Não precisa fazer muito, não. Mais um pouquinho, eu vou dar uma clareadinha, ó, aqui na parte de cima, ó, onde que ela mostra um pouquinho a parte de cima dessa rolha pra mim, tá? Ó, desenhando, seguindo bem certinho o meu desenho. E olha como que fica bacana, ó. Agora eu venho pintar a parte de baixo da minha garrafa, tá? Deixa essas cores de lado. Continuo aqui, ó, na parte de baixo, aqui da minha garrafa. Aqui eu tenho, ó, que respeitar o rótulo, ó. Faço uma linha reta, respeitando aqui o rótulo, e continuo. Aqui também, deixo a folha ali, ó, o pedacinho da folha que aparece. Venho aqui, ó, com bastante cuidado, ó. É bem fácil de fazer, só exige alguns cuidados, tá? Venho aqui, ó, contornando essa garrafa. Mais um pouquinho. Na hora de passar esse risco aqui, ó,
na beirada aqui da garrafa, bastante cuidado, ó. Para não entortar. Ó, dessa maneira. Pega um pincel menor, continuo com o mesmo verde, ó, com essa mesma mistura de verde, só para mim finalizar aqui, ó, a pontinha aqui, ó, no fundo dessa garrafa, ó. Que ele aparece só a pontinha ali pra mim, ó. Mais um pouquinho. Venho, ó, com o mesmo pincel maior que eu estava usando, um pouquinho do verde folha, pego lá de cima, ó, e jogo aqui. Jogo um pouquinho só e já volto, ó, esfumando. É pra deixar bem pouquinho mesmo, só... Ele tem que passar quase imperceptível, bem pouquinho mesmo. É só uma pequena claridade, ó. Faço uma virada aqui, ó, com esse verde folha. Ele quase não tá aparecendo no vídeo e é pra aparecer bem pouco mesmo. E pronto, ó. A parte aqui da garrafa já fica dessa maneira. Agora eu venho pra pintar o rótulo. Para o rótulo, eu venho com palha, vou usar o pincel número 6, da 454, vou preencher aqui, ó, respeitando o desenho da folha que pega aqui por cima desse rótulo, e vou preencher, ó, ele todinho com esse palha, ó. Com cuidado, quando eu chegar lá perto do verde da garrafa, para não ultrapassar, tá? E vou preenchendo, ó. Esse rótulo, eu só vou preencher ele aqui agora e vou trabalhar as folhas daí. Bom, o rótulo aqui, ó, já passei o palha, tá? E agora eu venho pra pintar as folhas aqui, ó. E vou usar as seguintes cores: verde musgo, verde oliva, verde grama, o verde folha e o verde soft, tá? Então, vamos lá? Gente, aqui, ó, eu adiantei essa folha que tá bem de frente, porque no vídeo, um vídeo anterior, penúltimo, que eu deixei aqui no canal, a gente trabalhou folhas de uva, tá? E é bem parecida com essa. E deixei essa daqui, ó, só tem 2 folhas, deixei essa virada pra gente fazer juntinhos no passo a passo, tá? Porque é bem fácil de fazer. Então, ó, no meu pratinho, eu pego uma pincelada do verde oliva e do verde grama, já pego um pouquinho do verde musgo e vou preenchendo aqui, ó. Quando eu passo aqui, ó, bem próximo da garrafa, fica meio escuro também, tá? Não tem problema não, a gente já vai trabalhar essa parte, tá? E venho aqui, ó, contornando. Uma pincelada do verde musgo, aqui, ó, faço essa dobrinha, ó. E puxo, ó, lá pra cima. Limpo o meu pincel, verde folha, ó. Mais um pouquinho. E vou preenchendo, ó, com esse verde folha, aqui, ó, a beiradinha, ó, da minha folha, ó. Passo aqui por cima, de onde eu passei o verde musgo, e vou trabalhando, ó. Venho com o verde grama e o verde oliva, e vou terminando de completar aqui, ó, contornando aqui, ó, essa dobra, ó. A parte aqui, ó, que é a parte de trás da folha, vai ficando sem tinta, tá? E eu respeito bem certinho aqui o meu desenho. Volto pro verde folha, ó. Completo aqui, ó. Mais uma pinceladinha e vou fazendo aquelas voltinhas que tem na folha da uva mesmo, tá? Ó. E preenchendo. Tô usando o pincel número 6, tá? Da 421. Venho aqui, ó. Pintar a folha de uva é super fácil. E aqui no canal tem até folha já envelhecida, tá? Eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo os vídeos que tem aqui no canal já pintando uva e o
da folha de uva envelhecida também. Quando a gente faz um cacho de uva assim, é sempre interessante colocar umas folhas mais novas, outras mais velhas, mais secas, né? Fica bem bonito, tá? Aqui eu vou dar só uma clareadinha, ó. Tá, agora no meu pratinho, pego uma pincelada do verde soft e vou usar também um pouquinho só do verde bebê, tá? Então, ó, pego uma pinceladinha do verde bebê, coloco com esse verde soft e pego, ó, uma pinceladinha pequena do verde kiwi, tá? Pra mim fazer a parte lá de trás da folha. Essa folha tá verde ainda, mas a parte de trás da folha da uva é um pouquinho mais claro e esse verde bebê vai dar aquela impressão daquele pozinho, sabe? Aquele acinzentado que tem por trás da folha, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou preenchendo, ó, todo a parte aqui de trás, ó, da folha dessa uva, ó. Com bastante cuidado, ó, vou preenchendo. Venho, ó, aqui. Mais um pouquinho. E trago, ó, até aqui na pontinha, ó. Tiro o excesso de tinta do meu pincel, contorno aqui, ó, levando a tinta, ó, bem em cima do risco, ó. Limpo o meu pincel, pego uma pinceladinha do verde grama, bem pouquinho, venho aqui, ó, no finalzinho, ó. Mais um pouquinho. Com esse verde grama, eu vou puxar, ó, as acépulas, né, ó. As nervuras. A sépula é outra coisa, tá? Puxo aqui e mais uma aqui, ó. Aqui também eu posso puxar um. Limpo bem o meu pincel, venho com o verde soft, ele puro, dou uma pincelada aqui, ó, que vai dar a impressão pra mim que ela tá meia arcada, tá, ó. Aqui assim, ó. Clareio um pouquinho. Mais uma pincelada, limpo a tinta de um lado do meu pincel e venho, ó, bem em cima de onde que eu coloquei o verde. Vou fazer com o pincel zero, tá? Venho, ó, limpo um lado do pincel, bem em cima de onde eu coloquei o verde e puxo, ó, uma nervura, ó. Dessa maneira. Aqui no final, também posso puxar aquela principal da folha. E vai aparecer bem pouquinho, mas fica um resultado muito bonito. E a folha, ó, já vai ficando dessa maneira. E agora eu já venho aqui pra uva, tá? Bom, folhas feitas, agora eu venho pra pintura da uva, tá? E vou usar algumas cores. Gente, como eu já disse em vídeos pintando uvas, uva é uma fruta que oferece inúmeras possibilidades. A gente pode trabalhar com várias cores. Nessa daqui, eu vou usar o berinjela, violeta, vermelho queimado, vermelho escarlate, o coral e o azul ardósia. Então, vamos lá? Bom, aqui, ó, já adiantei algumas uvas, todas pintadas como vocês podem ver, da mesma maneira. E eu deixei algumas aqui, ó, pra gente fazer juntinhos, no passo a passo, todas as etapas, pra vocês verem bem certinho como faz, tá? E eu vou dando algumas dicas também durante a pintura dessas uvas. Gente, a uva é uma fruta que quando ela tá escura assim, ó, ela apresenta um pozinho, ela é meio esbranquiçada. Não que ela não reflita luz, ela até reflete, mas para refletir luz precisa ser retirado todo esse pozinho. Ela precisa ser lavada, secada bem, aí ela vai apresentar luz. Não é o caso dessa daqui. Essas uvas escuras, quando a gente pinta, geralmente a gente dá esse detalhe aqui, ó, porque apresenta aquele pozinho, é como se fosse aquele pozinho, tá bom? Então, quando ela tá dessa maneira, ela não reflete luz, não vai aparecer aquele pingo de luz, tá? Não vai aparecer. O que a gente pode trabalhar é claridade e sombra, tá? Eu posso deixar, ó, com esse azul, que é o que eu uso para deixar ela esbranquiçada assim, aquele pozinho, da impressão daquele pozinho, eu uso o azul ardósia, e o que eu posso fazer é deixar umas mais claras do que a outra, tá? Não dar
ponto de luz, porque não tem, tá bom? Então, essa é uma dica que eu deixo aqui pra vocês. Lógico que isso não é verdade absoluta, é apenas a minha maneira de pintar, é o que eu consigo enxergar nas leituras que eu faço nos meus estudos, tá bom? Então, aqui, ó, eu começo essa uva pelo vermelho queimado, ó, dou uma passada, pegando quase que a uva toda, tá? Tô usando o pincel número 4, da 454, aqueles pincéis de cabo amarelo mesmo, tá? Porque tem a cerda um pouquinho mais dura, então essa primeira etapa aqui eu vou fazer com ele, tá? Aqui, ó, nesse cacho de uva, a minha claridade está entrando da esquerda para a direita. Então, aqui à direita, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro, tá bom? Por isso, ó, eu tô passando o vermelho queimado, ó, mais para minha esquerda, tá? Ó, quando a uva tá lá por baixo também, mas aparece bem, ó, é esse lado aqui que vai ficar um pouquinho mais claro. E essa última aqui, ó. Eu vou fazer de duas maneiras essa uva aqui pra vocês, tá? A primeira, ó, é essa daqui. Eu vou passando, vou sombreando uva a uva, tá? Vou começar por essa daqui, ó. Desenho, ó, aqui, ó, aqui tá por cima. Venho aqui, ó, já faço, ó, o contorninho da outra. Venho aqui, ó, e vou preenchendo, ó. Agora com um pouquinho do violeta. Venho aqui, ó, e termino de arredondar, deixando a uva aqui, ó, bem arredondada. Vamos fazer mais uma dessa maneira, ó. Venho com o berinjela, venho aqui, ó, vou desenhar, ó, a uva que tá por cima, contornando, né? Venho aqui, ó, esse lado, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro. Venho com berinjela, ó, contornando e deixando, ó, ela bem redonda. E vou fazendo isso, ó, uva por uva, tá? Essa parte aqui, ó, depois que eu passo o pincel, trabalho um pouquinho, já vai ficar um pouquinho mais clara. E ela já vai ficando desenhada, ó. Então, vou fazer mais uma. Venho, desenho a uva, ó, contorno a uva que tá por cima. Venho aqui, ó, já faço a outra. Aqui, ó, esse lado vai ficar um pouquinho mais escuro, então eu gasto toda a tinta que tá no meu pincel. Venho com um pouquinho do violeta, eu levo a tinta lá, eu levo o pincel lá no meu pratinho para ajeitar bem a tinta no meu pincel. Eu tenho hábito de fazer isso. Sempre trago a tinta, ó, de um lado só do pincel e observo como que eu devo colocar esse pincel no tecido, se é com a tinta para baixo ou com a tinta para cima, tá? Na hora que eu vou fazer, ó, esse risco aqui de contorno, a tinta que tá no meu pincel, ela tem que ficar toda em cima do risco. Então, se o meu risco tá aqui à minha esquerda, a tinta que tá no meu pincel deve estar virada para a esquerda também. Se o risco que eu tô fazendo, que eu vou contornar, tá, ó, à minha direita, a tinta do meu pincel tem que estar virada para minha direita. Esse lado, o lado oposto, deve estar sem tinta, ok? Tá, essa, ó, é uma das maneiras de se fazer a uva, tá? A outra maneira, que é para quem já domina um pouquinho o desenho, é fazer isso daqui, ó. Venho, ó, passando a tinta, ó, por tudo, ó, sem desenhar a uva, aonde eu ainda não passei, tá? E venho aqui, ó. Vou deixar já esse lado aqui mais claro. Pego um pouquinho mais do berinjela. Aqui já faço a junção, venho aqui por baixo, ó. Aqui eu vou passar a tinta também, respeitando essa dica que eu acabei de passar para vocês, de que lado a tinta deve estar no pincel, tá? Ó. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Não preciso desenhar a uva, porque eu já domino um pouquinho a arte aqui de pintar a uva, de fazer as bolinhas da uva. Então, aqui eu vou passar tinta, ó, tudo de uma vez, ó. Aqui por baixo também, ó. Vai ficar um pouquinho mais escuro. Venho com um pouquinho do violeta e continuo aqui, ó. Tá, aqui, ó, essas partes que ficam por fora, eu preciso contornar mesmo. E vou, ó, fazendo a junção. E aqui também, ó. Aqui, ó, já passo a tinta de uma vez, ó. E pronto. Aqui eu vou só reforçar um pouquinho com o vermelho queimado, porque ficou faltando. E pronto, ó. Tá. Passei a primeira mão de tinta, aí eu vou trocar o meu pincel. Venho com o pincel
vou usar o número 6 da 421, aí eu venho, coloco lá no meu pratinho 2 pinceladas do coral, uma pinceladinha do vermelho escarlate. Faço essa misturinha, tá? Venho da mesma maneira, tinta de um lado só do pincel e vou fazer ó, algumas manchinhas do lado que eu quero mais claro, tá? Então, é do meu lado ó, esquerdo. A claridade está entrando por aqui, então, ó, é claro que vai pegar ó, em quase todas as uvas, ó, e no mesmo lado, tá? Ó, essa daqui vai aparecer um pouquinho só aqui, e essa daqui, ó, só sujeirinha, ó, aqui. Venho nas outras, com mais uma pinceladinha, ó, pegando sempre do mesmo lado, ó. Tem uns tons que a gente usa para pintar a uva, que a gente já deixa, ó, assim, sem o azul. Mas eu quero ainda explicar para vocês a parte da poeirinha, aquele pozinho que tem na uva, tá? Então, eu venho agora com o azul ardósia, mesmo pincel. Vou fazendo o quê? Agora eu venho fazendo, ó, o pozinho. Vou começar com essa uva aqui, ó, que ficou lá por baixo. Aqui, eu vou terminar de contornar essa uva, ó, e vou fazendo, ó, manchinhas. A mão bem leve, com esse pincel de pelo macio, ó, fica super fácil fazer. Tem outras maneiras também, enquanto eu tô passando a primeira mão de tinta aqui, eu já posso deixar ela manchadinha com esse azul. Eu, particularmente, acho aquele jeito mais difícil de fazer, porque você tem que ficar trabalhando, fazendo a junção das cores, tá? Então, eu acho um pouquinho mais complicado. Quando eu faço uvas escuras, eu prefiro fazer dessa maneira, tá? Eu acho mais simples, ó. E o resultado é o mesmo, tá? Ó, tá, fiz, aí posso ir, ó, em qualquer outra e fazendo, ó, a mesma coisa. Mão bem leve, venho fazendo, ó, manchinhas, ó, com esse azul, que é aquele pozinho por cima da uva. E assim, ó, eu vou desenhando as uvas, ó. Vai ficando, ó, bem desenhadinho. Aqui, eu vou puxar essa daqui, aqui, ó. E vou trabalhando, ó. Essa daqui, ó, vem aqui por cima. Aqui, ó, vou trabalhar o pozinho. Mais um pouquinho do azul ardósia. Venho nessa, ó, que tá lá por baixo. E trabalho esse pozinho. Venho aqui, ó, com a mão bem leve, ó. E olha que resultado, ó, bacana que fica. Mais um pouquinho do azul ardósia, tinta bem na pontinha do meu pincel. Eu volto, ó, só reforçando, ó, em alguns lugares para deixar o desenho, ó, mais certinho. Mais um pouquinho. Quando esse azul começa a secar aqui, ó, às vezes ele fica meio invisível. Então, eu venho onde que eu ver que precisa e dou uma reforçadinha, tá? Mas sempre trabalhando com a mão bem suave, ó, pra não se misturar, tá? As cores que eu passei por baixo e não virar uma outra cor, ó. Dessa maneira. E assim, ó, já vai ficando a nossa uva. Aqui, eu ainda venho com um pouquinho do caqui, porque eu preciso fazer a sombra aqui dessa uva. Lembra que eu falei que a claridade tá entrando, ó, da minha esquerda para a direita? Então, aqui a minha direita, eu vou fazer a sombra. Venho com o pincel número 2 e vou fazer, ó, aqui. Quem não quer fazer essa sombra aqui, ó, nem precisa. Eu gosto porque são detalhes que enriquece o trabalho e deixa, ó,
ainda mais bonito, tá? Venho aqui, ó, essa uva tá lá por trás, então ela vai aparecer, ó, bem pouquinho, ó. Essa daqui aparece um pouco mais, ó. Limpo o meu pincel, pincel número 2, da 454. Venho, ó, aqui na minha garrafa, vou passar um risquinho, ó, por cima desse palha, né, que eu usei aqui como fundo, e dou uma esfumadinha, ó. Mais um pouquinho. Venho, ó, aqui. Essa daqui também vai aparecer um pouquinho, ó. Essa daqui. Tiro o excesso de tinta do meu pincel para mim conseguir trabalhar aqui, ó. Essa daqui, ó, vai ser um pouquinho maior, ó. Mais um pouquinho. Venho, ó. Essa daqui, ó, só um pouquinho, ó, porque pega, já vai lá por trás, tá? Aqui, ó, vai aparecer um pouquinho também. E essa daqui, ó, um pouquinho mais, ó. Mais uma pinceladinha bem pequena. Venho aqui, ó. Ajeito aqui, ó, bem certinho. Dessa maneira. Aqui, ó, eu preciso trabalhar alguns detalhezinhos aqui nesse rótulo. Então, eu pego, ó, uma pinceladinha. Agora eu vou usar o pincel número 2, da 421, e esse meu pincel é bem velhinho, tá? Uma pinceladinha do violeta. Vou fazer, ó, uvinhas, ó. Não é nada bem definido, não, tá? Vou fazer um cachinho de uva aqui, ó, meio no abstrato mesmo, tá? Venho com azul ardósia e vou desenhando as bolinhas, ó. Colocando esse pozinho, né, ó, nas uvas. Aqui e aqui, ó. Venho com um pouquinho do berinjela, bem pouquinho no meu pincel, e vou desenhando, ó, algumas bolinhas, ó. Pega um pincel um pouquinho maior, vou pegar o mesmo número 2, só que o meu, esse aqui tá bem novinho, ó. Então, a cerda dele tá um pouco maior. Venho com um pouquinho do verde grama e do verde oliva. Pego uma pinceladinha de cada. Eu nem preciso fazer mistura, tá? É só uma leve batidinha aqui, ó, pra simular uma folha aqui pra esse cacho de uva. Então, ó, nem preciso fazer mistura nenhuma, ó. Já com o verde folha, eu dou uma pincelada, ó, só pra simular mesmo uma folha. E pronto, um pouquinho acima, venho novamente, dou uma batidinha, ó, pra simular uma folha verde folha, ó, eu já... E mais uma, ó, aqui. Verde folha. Limpo meu pincel, verde oliva. E aqui, ó, vou fazer, ó, esse detalhezinho, ó, pra dar um enfeite aqui no nosso rótulo. E ele vem daqui, ó. E pronto. Pincel 0, uma pincelada do verde oliva. Vou pegar esse verde oliva com um pouquinho do Aquarela Silk para ficar fácil trabalhar com ele e eu conseguir fazer um risco bem fino, tá? Venho aqui, ó. Limpo o meu pincel, venho com verde folha e dou uma pincelada. Não preciso fazer muito dessas molinhas, não, tá?
Se a gente exagerar, acaba ficando estranho. Dou uma pinceladinha no verde folha e no verde oliva. Em alguns lugares, ó, em algumas uvas, eu vou fazer um talinho para elas, ó. Nessa daqui, aqui, ó, vai aparecer também. E já pega um pouquinho do verde oliva para me dar uma escurecida. Essa daqui, aqui, ó. E aqui, ó. Essa daqui também eu vou fazer, ó. Dessa maneira. E assim, ó, já vai ficando as uvas. Agora eu volto para fazer o pozinho aqui da garrafa. Bom, pintura toda feita, agora eu venho para fazer aquele pozinho, tá? O esbranquiçado da garrafa. Vou usar o cinza lunar, eu vou fazer com pincel pituá. Mas esses pincéis da 421 de cabo vermelho também dá para fazer, tá? Eu vou ver se eu consigo lembrar de fazer um pedaço com outro pincel para vocês verem que também dá para fazer. Ó, pega um pouquinho do cinza claro, tira o excesso de tinta, porque eu vou apenas esbranquiçar aqui o meu trabalho, deixar com aquela poeirinha que eu falei, ó. Eu venho aqui, ó, contornando. É interessante deixar uns lugares mais branco, outros não tanto. E vou fazendo, ó, um pozinho aqui por cima. Aqui, ó, já vou deixar um espacinho sem. Podemos dizer que foi a mão que pegou, já deixo um espacinho sem. Venho aqui, ó, contorno aqui o meu rótulo, ó, e já vou esfumando. Volto aqui, ó. E é dessa maneira, ó. Vou trabalhar bem suave, com bastante cuidado para não ficar manchas, tá? Eu não posso levar o pincel cheio de tinta, ó, bem suave. Venho aqui na beiradinha, contorno aqui com bastante cuidado, ó, e vou esbranquiçando a minha garrafa, ó, fazendo aquele pozinho. Aqui, ó, no pescoço, ó, eu posso deixar um pouquinho mais, ó, nessa altura aqui. Puxo pra cima e vou esfumando aqui pra baixo. Mudo o pincel, vou mostrar pra vocês que com qualquer pincel da 421 também dá pra fazer. Peguei aqui o pincel número 8. Venho aqui, ó, perto da boca da garrafa, vou passar e vou esfumar também, ó. Sem manchas, ó. Tem que ficar branquinho dessa maneira. Como eu disse, ó, em alguns lugares eu posso deixar um pouquinho mais forte, ó. Posso colocar um pouquinho a mais, ó. Em outros, não, tá? Só não posso deixar, ó, manchado. Venho aqui, ó, com bastante cuidado, ó, e continuo fazendo aqui meu pozinho, a minha poeirinha, ó. Dessa maneira, vou ajeitando aqui também no pescoço, ó, dessa garrafa. E olha o resultado como fica. Aqui, ó, na parte de baixo, venho, ó, mão bem de leve, vou fazendo, ó, a mesma coisa, ó. Aqui perto da uva, posso deixar um pouquinho mais visível esse pó e venho aqui, ó. Aqui, ó, por baixo, eu vou forçar um pouquinho mais, ó. Com cuidado, com bastante cuidado, para não deixar manchas, e vou fazendo, ó. Mais um pouquinho, venho aqui, ó. E vou ajeitando. Agora, com o pincel número 4, sabe aqueles lugares onde parece que caiu água e fica bem visível a cor da garrafa? Volto lá naquela primeira cor que eu passei na garrafa, pego uma pincelada, venho aqui, ó. E passo, ó. E vai ficar, ó, como se tivesse corrido água, ó. Vou fazer uma aqui, não vou fazer muito, tá? Ó, é como se tivesse, ó, escorrido uma gota. Mais uma aqui, ó. Fica, ó, dessa maneira. E assim, ó, dessa maneira, viram como que é fácil, ó, apanhar o pozinho lá na garrafa? Dessa maneira já vai ficando o nosso trabalho, combinando aqui com o barradinho. Isso aqui é a parte de um trilho, tá? Que eu quis fazer aqui juntinho com vocês.
Gostou desse vídeo? Não esqueça de dar aquele like caprichado, comenta, não esqueça de deixar também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. Eu também gostaria de saber até onde esses vídeos estão chegando, tá bom? Então a todos vocês, meu muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.